Olá, eu me chamo Victor Dias, sou aluno de Ciências Biológicas pela UFRN e atuo atualmente como discente de iniciação científica no Laboratório de Neuroanatomia, no Departamento de Morfologia. Estou apresentando esse vídeo para falar um pouco sobre o projeto em que me envolvi com a professora Renata Figueiredo Anomau, que é um projeto que busca investigar um pouco mais sobre a neurobiologia do autismo. No caso, entender a relação entre o estresse oxidativo durante um período do desenvolvimento do córtex auditivo e o comportamento social presente nos indivíduos autistas. Então, pessoal, considerando a literatura científica sobre o tema em questão, sabe-se que o estresse oxidativo ele é um dos fatores que levam a características presentes em pessoas autistas, a exemplo da percepção sensorial alterada. Então, já há artigos, já há estudos demonstrando que indivíduos autistas de fato apresentam um reduzido potencial de combate a espécies reativas de oxigênio. Por exemplo, uma reduzida quantidade de glutationa. Porém, pouco se sabe sobre o efeito que esse estresse tem sobre o traço comportamental autístico, sobre a reduzida sociabilidade que a gente observa nesses indivíduos, especialmente falando desse estresse durante o período crítico desenvolvimento de um córtex em específico, né, que é o córtex auditivo. Assim, o nosso estudo, né, nossa pesquisa, que é desenvolvida com roedores, tem a hipótese de que reduzir esse estresse oxidativo durante o desenvolvimento do córtex auditivo previne alterações no mapa tonotópico, que é o mapa das frequências sonoras dos ratos, melhorando assim a percepção, a linguagem e, consequentemente, também o comportamento social. Aqui é o nosso desenho experimental, o que planejávamos fazer, na verdade. Então, esse slide eu fiz ele antes de colocar em prática os experimentos. Na prática ficou um pouquinho diferente, mas enfim. Utilizamos ratos VPA, ratos da espécie ratos novérgicos, linhagem Wistar, modelo VPA de autismo, que é um modelo de autismo induzido por ácido valproico. A gente injeta ácido valproico nas ratas grávidas, afetando os filhotes, né, durante o seu desenvolvimento embrionário. Vou falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo, um próximo vídeo que eu pretendo fazer. Então, o planejado era 3 grupos experimentais com 10 ratos cada. Então, o primeiro grupo seria de ratos não VPA, seria o controle. O segundo, ratos VPA não tratados com antioxidante. E o terceiro, ratos VPA tratados com antioxidante. E esse terceiro grupo seria dividido em 2 subgrupos. Um receberia uma dose menor do antioxidante e outro receberia uma dose maior. No nosso projeto, esse antioxidante é extrato de Libidium férrea. Na prática, a gente teve esses 3 grupos, mas o primeiro conteve só 8 ratos, o segundo só 5 ratos e o terceiro apenas 3 ratos. Então, sem chance dessa subdivisão por dose, como era o planejado. Porém, o projeto ainda está em andamento e a gente vai tentar aumentar esse N, né, fazer mais experimentos. Sim, e o método que usamos para testar o comportamento dos ratos foram os testes de sociabilidade e de novidade social. Bom, o teste de sociabilidade e de novidade social são 2 modalidades dentro do teste das 3 câmaras, que é caracterizado por esse aparato mostrado na imagem, a caixa de 3 câmaras. Então, essa caixa contém uma câmara central vazia e 2 laterais contendo o que a literatura chama de wired cups, que são tipo gaiolinhas, né? Tipo cilindros em que a gente coloca ou um rato ou um objeto. Mas qual seria a diferença entre um teste de sociabilidade e um teste de novidade social? No teste de sociabilidade, o rato é colocado na câmara central, enquanto a câmara direita contém um rato desconhecido, a câmara esquerda contém somente a wired cup com um objeto ou vazia. E geralmente os ratos não autistas escolhem interagir com o estímulo social, que é o rato desconhecido. Já no teste de novidade social, é introduzido um novo rato desconhecido na câmara esquerda, enquanto o rato da câmara direita passa a ser o conhecido.
Então, ratos que não são autistas geralmente estão mais abertos a manter contatos, interações com esse novo rato desconhecido introduzido. Então, há um menor número de interações sociais nos ratos autistas, tanto interações com o primeiro rato desconhecido em relação ao objeto, como interações com o novo rato desconhecido, apontando assim para uma menor sociabilidade, um déficit no comportamento social. Características da caixa. Bom, a caixa ela pode ser de acrílico ou de plástico. É recomendado que seja uma caixa não transparente para evitar que estímulos visuais acabem influenciando o comportamento social dos ratos durante o experimento. Dimensões da caixa. Eu trouxe essas duas possibilidades que encontrei. Primeira de 60 centímetros de comprimento por 40 de largura e 20 de altura, com cada câmara possuindo 20 por 40 por 20. Também tem essa com dimensões maiores, de 102 por 47 por 45. Se você vai usar ratos nos experimentos, o mais recomendado é utilizar dimensões maiores mesmo, já que eles têm um tamanho de fato maior do que camundongos, por exemplo. Já as Wired Cups, elas podem ter 10,2 cm de diâmetro e 10,8 cm de altura, com 1 cm de espaçamento entre as grades. No caso do nosso experimento, a gente não usa Wired Cups com grades. A gente usa cilindros como se fossem um copo gigante mesmo, que a gente coloca de cabeça para baixo sobre o outro rato, né? Ou deixa vazia, depende do teste que a gente está fazendo. E essa garrafa de vidro é mais uma recomendação para colocar sobre o Wired Cup para impedir que o rato acabe balançando, né? Se soltando desse objeto. Aqui é um artigo que eu fiquei responsável por apresentar durante essa apresentação que eu fiz para a professora e para uma outra colega. Esse artigo eu não lembro da maior parte do que ele fala, porque faz muito tempo já, mas vou comentar umas coisinhas. Então, os autores eles propõem a análise de múltiplas variáveis durante os testes de comportamento. Então, eles recomendam observar outros sintomas do autismo, justamente para diferenciar um comportamento que o rato tem por ter de fato uma sociabilidade reduzida de um comportamento que é resultante de outro traço autístico. Seguindo o mesmo princípio, eles orientam observar, se atentar para o estado emocional dos ratos, porque, por exemplo, um rato ele pode entrar menos vezes em uma câmara contendo um estímulo social, contendo um outro rato, não por ter de fato um déficit comportamental, um déficit social, mas sim por simplesmente naquele momento estar com ansiedade, por exemplo. Então é importante que isso esteja bem claro para não quantificar de forma errada a sociabilidade, de não apontar um déficit social onde não tem. Outra coisa recomendada é diversos programas de monitoramento, estimação de postura e classificação do comportamento. Então é mais uma forma de automatizar a análise, né, do comportamento. Então o artigo traz várias tabelas contendo vários desses programas. E por último, ele recomenda analisar vocalizações ultrassônicas, que são diferentes frequências com diferentes significados que os ratos emitem. O sniffing, que é o ato de cheirar, né, o comportamento de cheirar um determinado estímulo. E as expressões faciais, que aí já é algo mais complexo. Aqui são alguns parâmetros que eu considerei mais viáveis para nossa análise. Então, um deles é a postura. Acabou que a gente não observou tanto essa questão da postura. Tempo cheirando estímulo social ou não social, ou em contato visual. Isso eu considerei quando estava analisando o comportamento pelo programa, né, de experimento, e analisando as gravações. Interação com partes dos estímulos que estão para fora do Wired Cup. Isso não era nem possível porque nosso Wired Cup, como eu falei, não era de fato um Wired Cup, era mais um cilindro todo fechado, transparente, semelhante a um copo, né? Não tinha aberturas nele. E também atividades não sociais, que aí a gente quantifica como sendo o oposto da sociabilidade. Aqui são alguns exemplos de programas que o artigo recomenda para analisar o movimento e o comportamento dos ratos.
Então, esse primeiro, de Deep Cut, ele traça esses pontos no corpo do rato, permitindo que sejam ressaltados esses movimentos. Já o Jaaba, ele traça a trajetória, né, de movimento do animal. Nesse caso aí da imagem, acredito que sejam moscas. Protocolo de experimento. Para reprodução, nós pretendíamos utilizar 24 fêmeas e 12 machos. Porém, não tinha tudo isso de ratos. Então, utilizamos, acredito que no máximo, não lembro agora, no máximo umas 3 ou 4 fêmeas para reproduzir e uns 2 ou 3 machos. Para possibilitar a reprodução, a gente acompanhava o ciclo estral das ratas. Então, por meio de esfregaço vaginal, nós observávamos se ela estava em proestro, estro, diestro, metaestro. E se ela estivesse em proestro, a gente colocava para reproduzir com o macho. Já que de noite, que é quando eles estão ativos, ela entraria no estro e assim estaria aberta a reprodução. Nós também acompanhávamos o peso da rata para confirmar se ela estava grávida de fato. Então, se havia um ganho de peso, a gente tinha certeza então de que ela tinha engravidado. Então, a partir desse dia, a gente começava a contar os dias embrionários. E no dia embrionário 12, a gente injetava o ácido valproico para induzir o autismo. No caso, nos grupos experimentais 2 e 3. O dia do parto nós consideramos como sendo o dia pós-natal 0. E quanto à quantidade de filhotes gerados, não foram gerados 30 filhotes, como eu já falei. Então não deu para distribuir 10 para cada grupo. E eles também não ficam agrupados dessa forma, né? 2 ratos por gaiola. No biotério, cada gaiola abriga vários ratos. Sobre a administração do antioxidante, nós utilizamos nanopartículas ou isossomos contendo ou não antioxidante. Para o grupo de filhotes 2, que é o VPA sem antioxidante, utilizávamos só a nano com solução salina. Enquanto para o grupo 3, a gente administrava, né, esse antioxidante de Libidium feia. Ainda sobre o protocolo do experimento, durante a apresentação que eu fiz, eu trouxe como sugestão esse protocolo que eu encontrei em um artigo de padronização do teste das 3 câmaras, que é um protocolo que se chama Three-Phase SNS. Então, ele é caracterizado por 3 fases, como o nome já indica, e ocorreria da seguinte forma. Antes de realizar, de fato, essas 3 fases, primeiro teríamos que levar os ratos para a sala do experimento por 1 hora, para que eles se habituassem ao ambiente da sala. E só depois disso, é que teríamos esse protocolo de 3 fases. Na primeira delas, teríamos uma habituação dentro da caixa das 3 câmaras por 10 minutos. Então, o rato ficaria livre para explorar essa caixa e assim se habituar à estrutura dela, né? Depois, é recomendado dar um intervalo de 5 minutos para a limpeza da caixa e, em seguida, a segunda fase desse protocolo, que é o pré-teste, em que a gente introduz um objeto em uma das câmaras para que o rato se acostume à presença de objetos ali dentro, também durando 10 minutos essa segunda fase. Em seguida, mais um intervalo de 5 minutos para limpeza e finalmente a última fase, que é o teste de sociabilidade. Então seriam 10 minutos para esse teste, que eu já expliquei, né, como ele funciona. No caso do nosso protocolo, ele foi um pouco diferente desse que eu encontrei no artigo. Então, a gente fazia da seguinte forma. Levávamos os ratos para a sala do experimento, deixávamos eles lá por 30 minutos e não 1 hora, para que eles se acostumassem. Aí depois teríamos uma habituação de 5 minutos, porém nos experimentos mais recentes, a gente fez 10 minutos, primeiro 5 minutos e depois mais 5. E no outro dia é que a gente tinha o teste de sociabilidade. Então, a gente não fazia tudo isso no mesmo dia. No segundo dia, né, em que tinha os testes de fato,
levávamos novamente os ratos para a sala do experimento por 30 minutos, deixávamos eles lá por 30 minutos e depois disso iniciávamos o teste de sociabilidade com 10 minutos. E em seguida a gente já partia para o teste de novidade social, também 10 minutos. Aqui são só as referências que eu utilizei, as referências dos artigos que eu mencionei durante o vídeo. Eu vou deixar o link deles na descrição para caso alguém queira ler. E quanto aos resultados, eu não trouxe nesse vídeo justamente porque o projeto ainda está em andamento. Então preferi deixar para caso eu queira fazer algum vídeo posteriormente. Aí eu trago esses resultados. Até porque os resultados que a gente tem, brutos, né? Não jogamos ainda nos programas de estatística para observar se há alguma coisa estatisticamente significativa. Então, esses resultados ficam para outro vídeo. Então é isso. Valeu aí quem ficou até o final, quem se interessou pelo tema. E até a próxima.